O package.json é um dos arquivos mais importantes quando se trata de Node.js ou JavaScript. Com ele você pode colocar diversos tipos de metadados no seu projeto e até subir pacotes no NPM ou no Yarn. Fica nesse vídeo que eu vou te contar mais sobre ele. Fala aí pessoa desenvolvedora, beleza? Aqui é o Gus quem fala e hoje nós vamos falar um pouco do package.json e da importância que ele tem para os projetos que são feitos com Node, que são feitos com JavaScript, seja de front-end, seja de back-end, mobile com React Native ou outra tecnologia. Tem NPM, tem Yarn envolvido, a chance de ter o package.json é 100% praticamente. Nunca vi um projeto que tenha esses pacotes e não tenha um package.json envolvido por trás ali. Então eu separei aqui algumas coisas para a gente dar uma olhada. Primeiro a gente vai ver o que é exatamente e para que serve. Depois a gente vai ver qual a relação dele com o NPM, e aqui eu coloquei até um link que eu vou explicar melhor depois. Então a gente vai ver como que a gente cria esse arquivo no nosso projeto e dar uma passada nas propriedades principais, voltadas para todo tipo de projeto e também voltadas para pacotes NPM. Então começando com o que é e para que ele serve. Basicamente nos projetos nós podemos instalar pacotes, seja pacotes para produção ou pacotes de desenvolvimento. Podemos dar um nome para os projetos, definir versões, dar descrição e tudo isso a gente faz através do package.json. Ele é um arquivo literalmente de configuração de metadados para projetos com JavaScript e você pode colocar diversos tipos de propriedades nele. Então, se você quer dar um nome para o seu projeto e esse nome ficar visível, para as pessoas já saberem exatamente onde que tem que ir, você coloca a propriedade name. Para dar uma descrição, se você vai subir um pacote no NPM, por exemplo, ele vai aparecer exatamente isso dentro do NPM lá. Junto, mesma coisa para a versão, para o name, para keywords, que também serve como forma de SEO e tudo mais. Então ele serve literalmente para conseguir explicar ali no macro o que é o seu projeto, qual versão ele está, quais dependências ele tem, quais scripts a gente pode rodar com ele, qual que é o arquivo principal, qual que é o arquivo de tipo, se estiver usando TypeScript por trás, que é muito comum hoje em dia. Então ele ajuda bastante a dar um norte, ali, um parecer para a pessoa que está vendo o seu projeto entender mais como que ele funciona. Imagina se você não tem um package.json e você usa, por exemplo, o Lodash como dependência. Se você não tem o Lodash setado ali e alguma outra pessoa baixa o seu projeto, provavelmente o projeto vai quebrar e a pessoa vai ter que ver onde está quebrando, ver que tem uma biblioteca, então instalar o Lodash, caso não esteja listado, né, na lista de dependências. Isso para qualquer coisa. Então esse arquivo ele é extremamente fundamental. É um dos primeiros arquivos que a gente cria quando a gente faz um projeto. Quando você cria projetos com CLI, como o Create Act App ou Create Next, ele já vem por padrão, já vem tudo configurado, então é um arquivo extremamente importante, tá? E o segundo ponto aqui, qual que é a relação dele com o NPM? Então o NPM é aquele site de pacotes, né, onde você pode criar coisas incríveis e está totalmente relacionado com o JavaScript e com o Node.js. A relação dele com o NPM é inteira, porque através do package.json que você baixa os pacotes que você vai utilizar como dependências ou como dependências de desenvolvimento, ou então você sobe pacotes por NPM. Então é fundamental que o package.json esteja configurado para conseguir fazer essa conexão. Você tem um link chamado registry, seria um registro de pacotes, o lugar onde ficam os pacotes, e normalmente o registry está apontado para o NPM. Isso para projetos padrões. Algumas empresas utilizam registries privados, né? Eles usam algumas aplicações para guardar os pacotes deles, mas no fim das contas, mesmo usando uma aplicação privada para guardar pacote, sempre vai bater no NPM aqui no final. Aí eu deixei a documentação completa aqui do package.json, nós vamos falar sobre algumas principais propriedades dele, mas eu deixei a documentação completa aqui para você dar uma olhada, só acessar esse link oficial é muito difícil, então eu criei um encurtador aqui, e aqui você vai ter toda a documentação dele, então tem tudo aqui do lado, ó. Como eu falei, dependencies, scripts, main, que é o arquivo principal, nome, versão, descrição. Nós vamos passar por alguns deles, mas é muito legal que você dê uma olhada aqui. Normalmente a gente não usa todas as propriedades, tá? Eu, pelo menos, nunca usei nenhum projeto nesses anos que eu estou desenvolvendo, programando, mas já usei várias propriedades. Então é bem legal dar uma passadinha. Se você tiver alguma dúvida em uma específica, você lê aqui. Ou então você deixa aí nos comentários também, se você tiver alguma dúvida de qualquer uma dessas propriedades, que eu vou procurar responder para você, beleza? Antes da gente começar a criar o arquivo, que esse canal a gente faz as coisas na prática, eu quero pedir um grande favor para você,
que é se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar com as pessoas que você gosta, que você quer que aprenda a programar. Isso me ajuda bastante, isso faz com que o YouTube entenda, o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e aí espalhe para mais pessoas, beleza? É tudo que eu peço, só dá um clique no like aí e se inscrever no canal. Agora vamos de fato criar esse arquivo. Então nós temos duas opções. A primeira é criar com -y e a segunda sem -y. Cara, mas o que é isso de -y e sem -y? Nós vamos ver agora. Vai lá até o seu VS Code. E se você não sabe direito como colocar o VS Code, quais são os programas para programar em Node e JavaScript, eu deixei um vídeo bem aqui que eu explico exatamente quais são os principais programas aí que você consegue instalar no seu computador para conseguir programar. Mas vindo aqui até o VS Code, eu vou criar uma nova pasta, e eu estou usando o Workspace aqui com o meu lugar de projetos. Eu vou criar uma nova pasta chamada Learn Package.json. E aí eu vou abrir essa pasta aqui no File, Open, vou até essa pasta que eu criei, que está aqui, Learn Package.json, e vou abrir ela aqui. Então a gente pode ver que está vazia, não tem nenhum conteúdo aqui dentro do VS Code. A gente vai abrir o nosso terminal integrado, vamos fazer um npm init. Esse é o principal comando para você iniciar o seu Package.json. Você precisa de um npm init, você tem que ter o npm instalado. Ao executar o npm init, ele vai fazer algumas perguntas para você. A primeira é o nome do pacote, que por padrão ele pega o nome da pasta. Então se você der um Enter, você vai colocar o Learn Package.json, mas você pode também escrever qualquer coisa aqui. Depois ele vai perguntar a versão. Quando a gente está iniciando um pacote, normalmente a gente coloca a versão 0.0.1. E eu posso explicar mais sobre esse sistema de versão se você quiser, deixa aí nos comentários. Esse sistema de versão chama Semantic Version. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo só sobre ele explicando. É bem legal, muita gente usa aí no mundo da programação em diversas empresas. Mas vamos colocar 0.0.1 por enquanto. Depois ele vai pedir uma descrição. Então, vou colocar aqui, just learning package.json. O entry point, ele é utilizado mais para pacotes. Eu vou explicar um pouco mais sobre ele, mas normalmente é um index.js mesmo. E aí você tem um comando de teste, que você pode utilizar, por exemplo, o Jest ou outras bibliotecas para fazer testes na sua aplicação. Por enquanto, pode deixar vazio. No repositório do Git, você pode colocar um link. A gente não tem aqui, mas você pode ir lá no GitHub, copiar e colar o link e colocar aqui. E as palavras-chave, que seriam palavras-chave para ranquear o seu pacote dentro do NPM. Então, se você colocar aqui, por exemplo, package.json e learn, por exemplo, ele vai colocar duas palavras-chave e o autor, você pode colocar o seu nome. A licença eu vou explicar um pouco mais para frente, mas a gente tem a ISC e também a MIT e algumas outras. Depois de você responder todas essas perguntas, ele vai mostrar como que ficou a estrutura do Package.json e você pode dar um Enter dizendo que está ok. Após isso, ele vai criar o arquivo para você aqui do lado. Então essa é uma maneira de fazer o Package.json funcionar. Mas tem uma outra, que é colocando "-y", que é a mais comum. Eu vou explicar como ela funciona agora. Então, pode apagar o seu arquivo, não tem problema, pode deletar ele aqui. E aí você vai voltar ao terminal e vai colocar o npm init e o "-y" e dar Enter. Ao fazer isso, ele já criou para você um Package.json com as principais propriedades. E aí você pode vir diretamente aqui e ir mudando automaticamente. Automaticamente não, mas mudando manualmente, desculpa, o que você quer. Então, tipo, just learn. O main continua aqui, os scripts, ele tá dando um eco de erro, porque não foi especificado nenhum teste. Você pode colocar as keywords, o autor e a licença, a mesma coisa. Fazendo isso, você salva. Então essas são as duas maneiras de criar esse arquivo dentro do seu projeto. Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades principais. Eu vou começar com as propriedades para todo tipo de projeto. Então não importa se é um site, se é uma aplicação, se são pacotes, são propriedades que normalmente a gente usa em todos os projetos. São propriedades bem comuns. Não importa se você vai subir o pacote no NPM ou não. Então vamos começar pela name. A name é literalmente, como eu já disse, o nome do seu pacote. Então isso aqui é o que vai aparecer dentro do NPM, caso você suba o pacote no registro do NPM. Mas normalmente a gente sempre mantém o nome do pacote, o mesmo nome da pasta onde está o projeto. O próximo é a versão, que eu já falei, que normalmente a gente utiliza Semantic Version. Então aqui é o major, o minor e o patch, e a gente atualiza a versão de acordo com o tipo de mudança que a gente faz. O terceiro é a descrição, só recapitulando, que você vai colocar uma descrição sobre o que, bem rapidamente, sobre o que é o seu projeto, e esse campo de descrição também vai lá para o NPM. Eu vou mostrar depois um pacote que eu fiz e mostrar para você como é que ele fica dentro do NPM. Então a gente tem os scripts.
e eles são muito utilizados pelas empresas, pelos times, para automatizar as tarefas. Então vamos aqui até os scripts criar um comando chamado start. Ele vai executar para mim qualquer tarefa que eu mande ele fazer. Então, por exemplo, eu criei 2 arquivos aqui, e eu vou começar com esse teste.js, que é só um arquivo com console log olá mundo. Eu posso executar ele facilmente utilizando o teste.js aqui, e você vai ver o resultado aqui no terminal. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de olhar. Mas eu posso também colocar esse mesmo script aqui dentro. Então, se eu colocar node test.js e vir até o meu terminal novamente, dar um npm start, ele vai executar a mesma coisa, porque ele executou aquele meu script que eu criei. Ah, Gustavo, mas por que a gente não executa o node test.js direto? Porque vamos supor que você trabalha numa empresa onde tem diversos projetos diferentes. Um projeto com Next, outro com React App, Create React App, outro com Angular, outro com Vue. E você teria que executar diversos tipos diferentes de modos para executar, para buildar, para dar start. Porque cada um tem o seu próprio CLI de compilação. Então o Next normalmente a gente dá um Next Dev, o Angular um NG Serve, para build, para serve, para start, cada um tem o seu. E quando você coloca scripts, você pode definir um padrão, por exemplo. Então toda vez que for um npm start, eu sei que eu vou executar a minha aplicação. Toda vez que for um npm build, eu sei que ele vai compilar a aplicação para preparar para jogar para produção. Então você pode criar diversos comandos que vão ser rodados de maneira igual, mas utilizando compiladores diferentes. Você pode vir aqui e criar, por exemplo, o build, que seria algum comando para executar o seu build. E uma outra vantagem também é que você pode executar 2 comandos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui node test.js e node test2.js. Ao executar, você vai ver que ele executou 2 arquivos aqui, que eu criei um outro arquivo com outro console chamado test2, e ele executou os 2. Só que assim, executar toda vez isso aqui é muito complicado. Sei lá, demanda muito esforço, né? Então é melhor você colocar 2 Node executando aqui dentro, você volta ao terminal, dá um npm start e ele vai executar os 2 comandos para você. Isso é muito útil. Você também pode colocar, por exemplo, variáveis de ambiente aqui dentro. Sei lá, o meu environment production, por exemplo. Em vez de você ter que digitar toda vez esse comando, você pode colocar a variável de ambiente diretamente aqui. Você vem até o seu arquivo de teste, dá um process.env.environment e executa novamente o npm start e você vai ver que ele executou aqui sua variável de ambiente. Se você não sabe o que é variável de ambiente, quer aprender mais, deixa aí no comentário para eu saber se você quer entender o que é isso, porque esse mundo de programação é muito grande, você vai fazendo uma coisa vai puxando outra, mas assim, dá para aprender bastante coisa e vai ficando mais fácil com o passar do tempo. Então deixa nos comentários se você quer aprender um pouco sobre variáveis de ambiente. Voltando ao nossa lista, nós temos os dependencies e os dev dependencies, e eu vou explicar mais sobre eles. Vamos lá para o nosso VS Code de novo, apaga tudo isso aqui, e agora vamos instalar um pacote chamado React, com npm install React. Automaticamente, ele criou aqui para mim o dependencies. O dependencies são todas as dependências que eu quero que o meu pacote final, que vai para a internet, que vai para o ambiente de produção, tenha. Então, normalmente, quando a gente trabalha com o React ele tem que estar na compilação final do seu projeto, porque o seu projeto depende dele para rodar. Agora vamos falar um pouco sobre os Dev Dependencies, que são dependências de desenvolvimento. Então, voltando ao VS Code, a gente vai dar um npm i -d, que seria um alias para development, ou você também pode fazer --save --dev. Eu normalmente uso -d maiúsculo, que é mais rápido. E vamos colocar aqui TypeScript. Ele instalou e automaticamente ele criou um cara chamado Dev Dependencies. Isso aconteceu porque o -d é voltado para dependências de desenvolvimento. Então o TypeScript eu uso muito para desenvolver o projeto. Eu não uso o TypeScript no browser, até porque o browser não entende a compilação de TypeScript. Então quando eu faço meu build, todo o TypeScript é convertido em JavaScript. Então eu preciso dele só para desenvolvimento, ele não tem que fazer parte do meu bundle, fazendo o meu bundle crescer. Então o bundle para produção ele tem que ser o menor possível, utilizando exatamente só aquilo que precisa ser utilizado para ele não ficar, sei lá, um bundle de 1 MB, 2 MB na internet. Por último, eu quero falar das propriedades que são mais voltadas para o NPM e para o Yarn, ou seja, na hora de criar pacotes para subir no register, que são repository type, repository URL, main, files e license. Então, voltando aqui para o VS Code, nós vamos criar uma propriedade chamada repository e dentro dela a gente tem outras 3 propriedades. Nós vamos trabalhar apenas com URL e type. Então, o type vai ser git, normalmente é git, e o diretório é o URL do seu pacote. Pode ser no GitHub, pode ser no Bitbucket, no GitLab, ou seja lá onde for.
Então, isso aqui são as informações relacionadas a repositório. Elas também vão aparecer lá dentro do NPM. Agora eu quero falar sobre o main. O main é o arquivo principal que o seu pacote vai executar. Então, quando você, por exemplo, vem aqui até um arquivo e faz um const, por exemplo, react, igual require react, esse cara aqui está apontando para o index do React. Então, o arquivo main, lá no React, a propriedade main no package.json, está esse arquivo aqui. Então, esse é o ponto de entrada, o entry point, né, do seu pacote. Então, quando você criar um pacote, o main tem que ser o ponto de entrada dele. Seja, se você fizer dentro da pasta dist, chamar de main.js, pode ser, não tem problema. Quando você fizer um require aqui, por exemplo, do meu pacote, ou melhor, vamos usar o exemplo do nome. Quando você fizer um require aqui do learn package.json, que ele usa esse nome, ele vai apontar diretamente para o dist/main.js. Esse é o arquivo de entrada, beleza? Vamos falar também um pouco sobre os files agora. Vindo aqui no VS Code de novo, nós temos uma propriedade chamada files, que ela é obrigatoriamente um array. Então, esses são os files que você quer que vá para o pacote do NPM. Então, quando você fizer um publish lá para o NPM, ele vai colocar esses arquivos que você definir aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho teste e teste2. Vamos supor que eu quero criar uma pasta src com mais um arquivo dentro. Vamos supor que eu tenho um index.js. E eu quero que o meu pacote coloque somente essa pasta src. Então, vindo aqui no package.json, você coloca o files src. Ou então você também pode colocar, eu quero que também vá o meu teste.js. Você põe o teste.js. Na hora de compilar o seu pacote, ele vai colocar apenas esses dois arquivos. No caso, essa pasta inteira e mais esse arquivo. E nada mais do que está aqui vai. Então, o Node Modules não vai, o teste2 não vai, porque pode ser que você tenha arquivos que você só usa para desenvolver alguns scripts que não fazem parte do seu pacote final. Lembra que eu falei que tem que ser o menor possível, utilizar apenas aquilo que necessita para não ficar um pacote muito grande? Isso serve também para coisas que você sobe do NPM, não só para as aplicações que vão rodar no browser, tá? Porque de certa forma tudo está ligado. Então, falando um pouco sobre licença, e isso é muito importante quando você faz um pacote, a gente tem alguns tipos de licença para open source. Uma delas é a ISC e a outra é a MIT, que são as mais usadas. Então, aqui no browser, eu abri dois sites. O primeiro com ISC. A licença ISC, basicamente, ela dá permissão de uso, cópia, modificação, distribuição no software e qualquer outro propósito com ou sem taxa garantida, provendo sobre todo o copyright, certo? Então você pode pegar esse pacote, quando você cria um pacote open source com a licença SC, qualquer pessoa pode usar ele, pode copiar, pode modificar, pode distribuir, pode fazer o que quiser, de acordo com o que está escrito aqui. Outro tipo de licença é o MIT. E basicamente o MIT você tem permissão de ser de graça ou cobrar para qualquer pessoa que tenha a cópia desse software associado com os arquivos de documentação e tudo mais. Pode fazer o que quiser no software sem restrição, sem limitação de copyrights, modificação, merge, publicação, distribuição e tudo mais. Então são duas licenças que são muito voltadas ao open source, né? E é bem legal quando as pessoas colocam essas licenças porque dá uma garantia de que elas podem realmente utilizar aquele pacote em seus softwares. Eu coloquei um item extra aqui que é mostrar um projeto do NPM, um projeto que eu estou desenvolvendo. Eu quero mostrar como que é o package.json e como que fica no NPM no final quando você publica, tá? Então, eu vim aqui até o site do NPM e aqui tem algumas informações. Tem o read, mas ele não é importante agora. E eu quero mostrar as informações que estão relacionadas ao package.json. Por exemplo, o nome do pacote, versão, se ele é público ou não. Aqui tem o repositório que a gente definiu, é do tipo de Git, ó, com o link que eu coloquei. Tem a homepage também, que é um outro metadado que você pode colocar. A versão, a licença. E aí eu queria até o pacote lá no package.json, esse aqui é o meu projeto. Deixa eu aumentar um pouco aqui e mostrar como que ele tá. Então o nome tá aqui, a versão tá aqui. Se você olhar, você vê que as coisas batem, né? Aqui tá o nome, a versão. O repositório tá aqui, ó, do tipo Git. Se você ver aqui, ele tá no repositório tipo Git com a mesma URL. Aqui eu tenho meu arquivo principal, que tá dentro da pasta build, o index.js. Aqui eu tenho um monte de scripts, ó, e os arquivos que eu quero subir. Então, toda vez que eu uso esse pacote, eu subo o arquivo build, eu subo o arquivo de licença, eu subo outros arquivos também que são interessantes para mim. A licença é MIT, você vê que a licença também tá aqui no site. E aí todas as dependências. Você vê que eu tenho várias dependências em dev, mas só 4 em dependencies comum. Porque eu só estou utilizando 4 tipos de dependências no meu pacote de produção. Mas aqui em Dev eu estou usando muitas outras coisas. Esse é o package.json. É um arquivo que você pode ter muita coisa, definir bastante metadado para organizar o seu projeto e tudo mais.
Então deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, não esquece do like, de se inscrever e continue evoluindo, estudando programação porque vale a pena. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!